Marco Aurélio disse: "Da qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Mas e se eu te dissesse que a qualidade das suas conexões também depende da qualidade da sua presença? Pense nas pessoas que mais te marcaram. Não eram necessariamente as mais ricas, as mais bonitas ou as mais populares. Eram aquelas que faziam você se sentir especial. Pessoas que, quando falavam com você, pareciam estar inteiramente presentes. E aqui está o segredo: você também pode se tornar esse tipo de pessoa. Hoje, você vai descobrir o que faz algumas pessoas entrarem em um ambiente e automaticamente capturarem a atenção, enquanto outras passam despercebidas. E se esse é um tema que faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também quer melhorar suas conexões. Agora, respire fundo e me acompanhe no primeiro ponto essencial para se tornar um verdadeiro imã social. Você já entrou em um ambiente e sentiu, quase instantaneamente, que alguém ali chamava a atenção sem nem precisar falar muito? Parece quase um superpoder, mas a verdade é que isso não tem nada a ver com sorte ou talento nato. A ciência diz que levamos apenas alguns segundos para formar uma primeira impressão sobre alguém. Mas a maioria das pessoas interpreta isso da maneira errada. Muita gente acha que ser memorável significa tentar impressionar os outros. Mas os estoicos diriam que isso é um erro. O maior erro na primeira impressão. Sêneca nos ensinou: o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Isso significa que não é sobre forçar carisma ou tentar ser interessante, mas sim sobre como você faz os outros se sentirem. O erro que a maioria comete? Se preocupar demais consigo mesma. Será que estou sendo engraçado o suficiente? E se eu disser algo errado? Como posso impressionar essa pessoa? Essa mentalidade coloca toda a atenção em você, e ironicamente, faz com que os outros não se conectem com você. Agora, aqui está o que realmente importa: de estar presente. O verdadeiro segredo da primeira impressão. As pessoas não lembram exatamente do que você disse, mas lembram de como você as fez sentir. Se você estiver genuinamente presente, ouvindo e interagindo com autenticidade, isso por si só fará com que você seja percebido como alguém magnético. Imagine que você está conversando com alguém e essa pessoa está constantemente olhando o celular ou parece estar esperando a sua vez de falar. Como você se sentiria? Agora imagine alguém que, ao falar com você, realmente presta atenção, mantém contato visual, reage com interesse genuíno. Essa é a diferença entre ser esquecido e ser inesquecível. E é isso que nos leva ao próximo ponto: o verdadeiro poder do carisma não está em agradar, mas em ser autêntico. Muitas pessoas confundem carisma com a necessidade de agradar a todo custo. Acham que, para serem memoráveis, precisam dizer as coisas certas, concordar com tudo ou nunca incomodar ninguém. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Pense nas pessoas mais carismáticas que você conhece. Elas não estão desesperadas por aprovação. Pelo contrário, parecem confortáveis sendo quem realmente são. E aqui entra uma grande lição estoica: o verdadeiro carisma não vem de buscar aceitação externa, mas de uma confiança inabalável em seus próprios valores. Por que tentar agradar diminui seu carisma? Epicteto dizia: se você quer progredir, precisa estar disposto a parecer tolo e ingênuo aos olhos dos outros. Isso porque quando você tenta forçar um comportamento para ser aceito, as pessoas percebem. Você se torna previsível, sem autenticidade, e perde magnetismo. Agora, veja o que acontece quando alguém não tem medo de ser autêntico. Eles expressam opiniões sem a necessidade de convencer todo mundo. Não buscam aprovação constante. Sabem dizer ou não ou sem culpa. Esse tipo de pessoa atrai naturalmente a atenção, porque transmite confiança. A chave para ser autêntico e carismático. O segredo é ser confortável com o desconforto da rejeição. Nem todo mundo vai gostar de você, e isso é perfeitamente normal. Os estoicos ensinavam que devemos focar no que podemos controlar: nossas ações, nossas palavras, nossa presença. Se você internalizar isso, sua energia social muda completamente. Em vez de tentar agradar, você começa a se conectar genuinamente.
E isso nos leva a um dos maiores segredos do magnetismo social, a arte da escuta ativa. Se eu te perguntar agora, qual foi a última vez que alguém realmente ouviu você? Não apenas te deixou falar, mas ouviu de verdade, sem interromper, sem checar o celular, sem esperar a própria vez de falar. Provavelmente foi uma experiência rara, certo? No mundo de hoje, onde todo mundo está distraído, oferecer atenção genuína é um superpoder social. As pessoas mais carismáticas e inesquecíveis dominam isso. Elas fazem você sentir que, no momento da conversa, nada mais importa além de você. E é exatamente isso que você pode aprender a fazer. Porque escutar é mais poderoso do que falar. Os estoicos valorizavam o silêncio e a observação. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. Isso não significa que você deva ficar mudo em uma conversa, mas sim que a qualidade da sua escuta define o impacto que você causa. Aqui está o erro que a maioria das pessoas comete: interromper antes que o outro termine de falar. Ficar esperando a própria vez de falar ao invés de realmente escutar. Pensar na resposta enquanto o outro ainda está falando. Isso faz com que a outra pessoa sinta que não é verdadeiramente ouvida, e essa é a receita perfeita para ser esquecido. Como desenvolver a escuta ativa e ser memorável no processo? Se você quer ser um imã social, experimente essas técnicas. Olhe nos olhos da pessoa enquanto ela fala, e isso transmite presença e atenção. Faça pausas antes de responder, e isso mostra que você processou o que foi dito. Faça perguntas sobre o que a pessoa acabou de falar, e isso cria uma conexão imediata. Demonstre que está ouvindo com microexpressões e pequenos gestos, e acenos de cabeça, sorrisos sutis e expressões de surpresa mostram envolvimento genuíno. E o mais importante, seja curioso sobre o outro. Quanto menos você tentar ser interessante e mais se interessar pelos outros, mais magnético se tornará. Agora que você sabe como criar essa conexão profunda por meio da escuta ativa, vamos falar sobre algo igualmente poderoso, o que sua linguagem corporal transmite sem que você perceba. Antes mesmo de abrir a boca, seu corpo já está falando por você. A questão é, no que ele está dizendo? Você já esteve perto de alguém que exalava confiança sem precisar falar nada? Ou, ao contrário, já sentiu que alguém parecia nervoso ou desconfortável, apenas pela postura? Isso acontece porque a linguagem corporal é um dos elementos mais poderosos da comunicação humana e, muitas vezes, nem percebemos o que estamos transmitindo. Os estoicos entendiam bem isso. Eles acreditavam que o controle do corpo e das emoções era essencial para a presença e a autoridade. Marco Aurélio dizia: o controle sobre si mesmo é a chave para o controle sobre qualquer situação. E isso começa pela forma como você ocupa o espaço ao seu redor. O que o seu corpo diz sobre você? Aqui estão alguns sinais inconscientes que podem estar prejudicando sua presença social. Postura fechada, ombros caídos, braços cruzados ou mãos nos bolsos fazem você parecer inseguro ou distante. Evitar contato visual, e isso pode ser interpretado como desinteresse ou falta de confiança. Ficar mexendo no celular ou olhando ao redor, e isso sinaliza que você não está presente na conversa. Agora veja os sinais de uma linguagem corporal magnética. Postura aberta e relaxada, mantenha os ombros alinhados e evite cruzar os braços. Contato visual equilibrado, e nem excessivo, o que pode parecer intimidador, nem evitado. Gestos naturais e expressivos, e use as mãos para enfatizar pontos, mas sem exageros. Inclinar-se levemente para frente, e isso mostra interesse e engajamento na conversa. Energia social, você eleva ou drena o ambiente? Além da postura, há algo ainda mais sutil que torna alguém inesquecível, a energia que transmite. Pessoas magnéticas têm uma presença que faz os outros se sentirem bem ao seu redor. Elas não sugam a energia da sala com reclamações ou negatividade, e pelo contrário, elas elevam o ambiente. E aqui vai um exercício estoico para você testar na próxima vez que estiver em um grupo. Entre em um ambiente e, antes de falar, observe. Respire fundo e sintonize-se com o momento presente. Em vez de pensar no que vai dizer, foque em como pode contribuir positivamente para a conversa.
Essa simples mudança pode transformar completamente como as pessoas percebem você. Agora que você já domina a postura e a presença, vamos falar sobre outro ingrediente essencial para se tornar inesquecível, a arte de contar histórias. Pare e pense em qual foi a última história que realmente te marcou. Talvez tenha sido um relato emocionante de um amigo, uma cena de um filme ou até uma lembrança de infância. Histórias têm poder porque mexem com nossas emoções. Elas fazem a gente se conectar, se inspirar e se lembrar. Agora, se você quer ser uma pessoa inesquecível, precisa dominar essa arte. Porque as pessoas não lembram de fatos, elas lembram de histórias. E o segredo? Você não precisa de uma vida extraordinária para contar boas histórias. Porque as histórias criam conexões mais fortes. Os estoicos entendiam o poder da narrativa. Sêneca, por exemplo, ensinava suas lições por meio de cartas cheias de metáforas e exemplos do cotidiano. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para se conectar com histórias, e não com informações soltas. Veja a diferença. Fato isolado, ontem fui correr no parque. História envolvente, ontem fui correr no parque e, no meio do caminho, um senhor de quase 80 anos me passou correndo. Aquilo me fez pensar em quantas desculpas criamos para não fazer o que precisamos. A segunda versão prende a atenção, gera curiosidade e deixa uma mensagem memorável. Como contar histórias que as pessoas querem ouvir? Aqui estão 3 técnicas para tornar qualquer história envolvente. Comece com um gancho forte e faça uma pergunta, crie mistério ou descreva algo inesperado. Use detalhes sensoriais e, em vez de dizer "o estava um dia quente", diga "o sol ardia na pele e o ar parecia mais pesado a cada passo". Conecte com uma lição ou emoção, toda história memorável ensina algo ou faz a pessoa sentir algo profundo. A diferença entre alguém comum e alguém inesquecível está na capacidade de envolver os outros com palavras. E aqui vai um desafio estoico para você, e da próxima vez que for contar algo, tente transformar em uma pequena história. Veja a reação das pessoas. Agora que você sabe como capturar a atenção com histórias, vamos para o ponto final e talvez o mais importante, o impacto que você deixa nas pessoas e como seu propósito pode torná-lo magnético. Pessoas inesquecíveis têm algo em comum, elas vivem com propósito. Elas não apenas passam pelo mundo, elas deixam uma marca. Pense em alguém que você admira profundamente. Pode ser um mentor, um amigo, um líder. O que faz essa pessoa ser tão marcante? Provavelmente não é a aparência, nem o status social. É algo mais profundo. É a clareza de quem ela é e o impacto que causa nos outros. O que torna alguém verdadeiramente memorável? Os estoicos acreditavam que viver conforme seus valores era o maior sinal de força interior. Marco Aurélio escreveu: "Pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma." Isso significa que, se você quiser ser alguém que as pessoas lembram e admiram, precisa primeiro definir quem você é e o que você representa. Pergunte-se: quais são meus valores inegociáveis? O que eu quero deixar no mundo, mesmo nas pequenas interações diárias? Como posso agregar valor às pessoas sem esperar algo em troca? O verdadeiro magnetismo social está no impacto que você deixa. No final das contas, as pessoas não se lembram do que você tem. Elas se lembram de como você as fez sentir. Você quer ser memorável? Então faça as pessoas se sentirem ouvidas, valorizadas e inspiradas. Aqui está um último desafio estoico para você. Hoje, em cada interação, tente ser alguém que eleva os outros. Seja alguém que escuta de verdade, que compartilha algo positivo e que se mantém presente no momento. Isso, mais do que qualquer técnica ou estratégia, é o que faz alguém se tornar um verdadeiro imã social. Agora me conta nos comentários qual dessas ideias você vai aplicar primeiro na sua vida. E lembre-se, ser magnético não é sobre impressionar, mas sobre impactar. Nos vemos no próximo vídeo.